queridos amigos, muito bom estar aqui com vocês de novo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 4. Lembrando sempre de agradecer ao nosso Mestre Jesus, a presença dos nossos benfeitores espirituais, a presença de vocês aqui comigo e também fazer a prece e a leitura de harmonização antes do nosso estudo, para que possamos ficar imersos nas melhores vibrações, recebendo as intuições que precisamos. Então hoje, aqui dando continuidade, vamos passar para o item 4. No nosso vídeo passado, a gente fez uma introdução, lendo os trechos do Evangelho. Esse capítulo, ele é muito misturado. No sentido assim, praticamente para a gente fechar o entendimento, tem que ler o capítulo todo. E ficaria um vídeo muito extenso, então o ideal é que vocês assistam esses vídeos separadamente e depois leiam ou assistam conforme a necessidade de vocês para fechar o entendimento, porque no vídeo passado a gente leu os trechos do Evangelho, que são uma introdução ainda falando de reencarnação, comparando com ressurreição. Na verdade falam de ressurreição e aí a gente compara com reencarnação, que é o entendimento do Espiritismo. E hoje a gente vai entrar aqui numa parte que vai falar do diálogo de Jesus com Nicodemos, ou seja, a gente vai continuar falando de reencarnação, porque esse é o tema principal do capítulo, através desse discurso emblemático da Bíblia entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu. Os fariseus, como já falamos aqui nos estudos, eles eram pessoas esclarecidas, eram estudiosos, aplicavam a lei, aplicavam os ensinamentos ali dos judeus. E nessa conversa de Jesus com esse fariseu, ele vai se colocar com dúvidas, não vai entender determinadas coisas que Jesus vai falar para ele, e assim vai se fazendo diálogo. É um diálogo com muitas metáforas, com muitas palavras que são compostas de muitos significados, porque uma coisa, quando a gente estuda não só o Espiritismo, mas alguma religião ou alguma ciência mais antiga, o vocabulário, ele tinha um outro contexto diferente do nosso. Então, se hoje eu uso a palavra água para alguma coisa, água naquela época podia significar muitas coisas. Então, não só o próprio significado que a palavra tinha, mas também quando ele é colocado em determinado discurso de alguma pessoa. Então, eu hoje, mesmo sabendo o que é água, eu posso usar, se eu for fazer uma poesia ou se eu for fazer um texto mais lúdico, eu posso usar a água numa metáfora, comparando com outras coisas. E nesse diálogo a gente vai reparar isso. Tem tanto essa coisa de cada palavra ter um significado muito especial, mas também ter esse sentido metafórico. Então, o próprio diálogo, depois ele vai se separar aqui nesse capítulo em vários itens. Nós vamos estudar no vídeo de hoje até o item 9, tá? E depois no próximo vídeo, para não ficar muito pesado, muito complicado, a nossa mente sai fumacinha, então a gente continua os outros itens, que é a continuação dessa explicação do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, no item 4, se você está aí com o seu Evangelho, ele vai falar com relação àquilo que a gente viu nos vídeos passados, né? Essa diferença da reencarnação, da ressurreição, que na verdade o que era visto como ressurreição, o Espiritismo explica como reencarnação, a necessidade do espírito estar sempre voltando com uma nova vida, com uma nova roupagem, né? Novas oportunidades para que ele possa ter novos aprendizados e a partir dessa nova dinâmica ir evoluindo cada vez mais, conseguindo a sua ascensão moral. E aí, esse é o pedacinho que está aqui no item 4, já entrando então no diálogo com Nicodemos. Como eu falei para vocês, ele fala assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E olha como é interessante essa parte. Milagres, hoje a gente, pelo Espiritismo, já temos o entendimento que o que é chamado de milagre é uma ação produzida pelo magnetismo. Então, nessas palavras aqui, eram tidas como milagres porque não havia essa explicação. Ninguém entendia muito bem
o que era esse magnetismo e como uma pessoa poderia ser curada. E aí então era um milagre, ou seja, uma coisa mágica, sobrenatural. Só que o interessante é que na sequência ele fala: se não fosse, se você não estivesse com Deus, não seria possível fazer esses milagres. Então, mesmo a gente tendo esse entendimento que não é uma coisa mágica e sobrenatural, não deixa de estar certo que se não estivermos com Deus, não vamos fazer os milagres. Por quê? Se não estivermos nessa evolução moral, o nosso magnetismo, ele não está evoluído, porque nós somos energia. Temos também esse magnetismo, mas ainda muito reduzido. Conforme vamos chegando mais próximos do reino de Deus, mais vai aumentando o nosso magnetismo, mais vamos sendo capazes também de fazer esses milagres. E é até daí que vem aquela frase que a gente pode entender: vós sois deuses. Podemos um dia ser iguais a Jesus, só que ainda estamos na caminhada, estamos no aprendizado. Então Jesus lhe responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemo chega para Jesus e fala: você consegue fazer esses milagres porque você está com Deus. E aí Jesus, ele não dá uma resposta tipo assim: é isso mesmo, eu faço os milagres porque eu tô com Deus. Se você também se caminhar aí para ir no reino de Deus, você também vai fazer milagres. Ele não fala isso, ele já passa para um estágio superior nessa resposta. Em verdade te digo, você só poderá ver o reino de Deus se nascer de novo. Então a gente entende que é como se fosse assim: sim, eu faço esses milagres, eu faço essas curas que são entendidas como milagres, porque eu estou com Deus no meu coração, porque eu já atingi um grau de evolução moral, e te digo que para você conseguir isso, precisa nascer de novo, precisa reencarnar, porque são necessárias essas várias experiências para que possamos adquirir aprendizados, ensinamentos, praticando a reforma íntima e lapidando essa pedra bruta que ainda somos. Então Jesus fala isso: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E essa pergunta do Nicodemos, ela é bem interessante porque ela é típica de uma pessoa que está enxergando só o lado material. Eu estou falando de uma criança que nasce, cresce, morre. O corpo morreu. E aí, como é que eu vou nascer de novo? Então aquele corpo, ele vai entrar, e como que ele vai entrar de volta no ventre da mãe? Não dá para explicar se formos por uma lógica da matéria, porque realmente é impossível um corpo, qualquer que seja ele, mesmo pequenininho, voltar para o ventre da sua mãe. Não tem como. Então Jesus continua: retorquiu-lhe: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Depois ainda continua um pedacinho. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão de que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, esse diálogo, ele é bem bonito. Hoje a gente vai estudar até essa parte que ele fala: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E como eu falei, nos próximos vídeos a gente dá continuidade a esse restinho aqui do diálogo. Então, pessoal, vamos aqui. No item 6, ele vai falar da ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra. Se essa fosse uma ideia errada, Jesus a teria combatido. Se ele não a combateu, é porque fazia algum sentido, é porque era verdade. E a gente tem que lembrar que naquela época o entendimento não era tão fácil, as próprias pessoas não estavam preparadas para certas verdades.
Então muitas coisas não podiam ser faladas e muitas coisas faladas às vezes não eram entendidas. Então não era o momento de Jesus falar em reencarnação como fala o Espiritismo hoje, mas ele não combatia, porque na verdade o que era João Batista poder ser Elias e qualquer outro espírito, qualquer outra pessoa ser um antigo profeta? A reencarnação, um espírito que em outra vida foi Elias, que em outra vida foi um profeta e agora tem outra identidade, outra experiência. E baseado nessa ideia, então Jesus fala: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Ele está reforçando essa ideia de que, embora não se falasse antigamente com esse termo reencarnação, a mensagem ela já existia. E no item 7 ele vai falar dessas palavras: se um homem não renasce da água e do espírito. Então ele vai dizer aqui que durante um tempo essa mensagem, né, essa palavra água, ela foi muito interpretada como o batismo, né? Até porque a gente lembra do batismo lá de João Batista, né? Até tem esse nome por causa do batismo, a pessoa que fazia o batismo. No momento que você foi batizado, então agora você é uma nova pessoa, você foi renovado pela água do batismo. Então ele vem explicando isso aqui pra gente, referente a esse trecho: se um homem não renasce da água e do espírito, seria referente ao batismo. Mais à frente, ele dá uma explicação de que antigamente, quando não se sabia a origem, né, das coisas, de muitas coisas, principalmente das coisas da natureza, a água era esse elemento responsável por essa origem, por essa criação. Então é quando ele fala aqui, ó: muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra, a própria terra, saíra das águas, e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. Então ele dá essa explicação, é aquela coisa da palavra que eu falei, né? Hoje eu bebo água, hoje eu preciso ir na praia porque eu quero me molhar naquela água fresca. Mas a água, ela durante muito tempo, ela significou isso, ela significou a origem, a ponto da gente ler aqui que a própria terra nasceu das águas. Só que quando ele vai dando sequência aqui a esse texto, a gente vai entendendo que ele vai comparar essa água com o corpo e o espírito com a alma. E aí é bem interessante porque quando a gente vê assim a imagem, né, de um bebê, do feto, na verdade, ainda na barriga da mãe, ele tá dentro de uma bolsa cheia de água, né? Tem até aquela cena clássica em filmes e novelas, né? Que é a mãe grávida ali perto de ter a criança e ela fala assim: ah, meu Deus, estourou, né? Estourou a bolsa, sempre aquela coisa assim. Porque aquele bebê, enquanto ele tá na barriga da mãe, ele tá nessa bolsa cheia de água. Então, é uma interpretação entender que o corpo físico, ou seja, aquele bebezinho que está ali crescendo na barriga da mãe, ele está nascendo da água, o corpo físico, a matéria. Mas ao mesmo tempo que esse corpo físico está se formando, está se aproximando dele, está se preparando também o seu espírito para reencarnar. Então é por isso que existe essa separação do corpo e da alma, da água e do espírito, que ele vai falar aqui mais à frente, simbolizando isso. A água ela é responsável pela formação desse corpo matéria, enquanto o espírito ele está sendo formado independentemente desse processo biológico. É por isso também que mais à frente ele vai falar o seguinte: tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, é aquela coisa que a gente vai ler e vai falar assim: tá, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Até aí não me disse nada. Mas o que tá aqui nessa mensagem? O que é corpo? O que nasce corpo? Esses braços que eu tenho, meu cabelo, todo o meu corpo físico que eu toco, ele precisou ser gerado por dois outros corpos, que são os nossos genitores. Agora, como eu falei, lá do bebezinho, que estava naquela barriga, que estava naquela bolsa de água, existe
a sua parte espiritual. Todos nós somos espíritos. Enquanto o corpo material está sendo formado e foi gerado por outros corpos, não preciso do meu pai e da minha mãe, em termos biológicos, para que eu, enquanto espírito, renasça. Para que eu, enquanto espírito, reencarne. É claro que eu preciso do espírito, de um consenso, de uma programação do espírito, que é a minha mãe, e do espírito, que é o meu pai. Com certeza, existe toda uma programação na esfera espiritual para que os filhos, possam ser recebidos. Jesus então usa esse simbolismo da água, que pode significar o batismo, porque tem a ver com essa renovação. Pode significar essa água da bolsa, porque a criança está sendo ali, é um novo ser que está sendo gerado ali. É um novo ser de carne e é um novo ser em termos espirituais. Só que o interessante que a gente precisa prestar atenção é que a matéria, ela segue um padrão de crescimento. A criança, ela nasce pequenininha. Eu até me lembro daquele filme, não sei se vocês conhecem, que fala do Benjamin Button, O Benjamin Button, ele é realmente uma exceção. Ele nasce velho e vai morrer bebezinho. Que é até o que muitas pessoas falam assim, eu não gosto de estar ficando velho, não gosto da velhice, eu queria que fosse o contrário. Queria nascer velho e morrer novo. É o que fala esse filme. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui na descrição, um filme bem antigo, bem interessante, mas se a gente não estiver falando dele, todo mundo vai nascer pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai envelhecendo para o desgosto de algumas pessoas e depois de um tempo, alguns mais, outros menos, todos vamos desencarnar. Esse é o ciclo. Agora, o espírito não necessariamente ele segue esse mesmo ciclo, porque não necessariamente quando um espírito encarna, é a garantia de que ele vai ter um grau X de desenvolvimento. Ou seja, nasceram 5 crianças, nasceram gêmeos, vamos colocar assim, trigêmeos, que são 3 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não necessariamente, apesar deles nascerem ali iguaizinhos, porque são gêmeos inclusive, não necessariamente esses espíritos serão iguais. Em termos de conhecimento, em termos de caráter, em termos de hábitos, em termos de facilidades, não vão ser iguais, porque o espírito ele vem fazendo uma caminhada. É diferente daquele corpo que sempre começa igual, vai crescer igual e vai morrer igual. O espírito não é assim. O espírito ele vai evoluindo numa dinâmica totalmente diferente da do corpo. O espírito, ele evolui conforme a nossa vontade, conforme o nosso mérito. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla do estudo, da reforma íntima. Por quê? Precisamos evoluir justamente para que na nossa próxima encarnação já possamos, ao nascer, estar um pouquinho melhor do que estamos hoje. Porque seremos bebês de novo. Aprenderemos a engatinhar, a andar, a fazer tudo de novo. Mas o nosso espírito ele já terá aprendido algumas coisas. E o que a gente aprende, não esquecemos mais. Então, pessoal, esse estudo aqui, esse diálogo com o Nicodemos, ele é riquíssimo, porque ele traz esse conceito da reencarnação, mas não só com a simplicidade do eu vou desencarnar e depois eu posso errar, porque depois eu faço tudo de novo. Então eu vou morrer e depois tem outras vidas para eu fazer. Não vou fazer mais nessa vida não, vou dar uma descansada porque na próxima eu faço. Não é pra gente ter só esse entendimento, digamos assim, superficial, mas é para entender a beleza e a profundidade, a complexidade que está intrínseca nesse conceito. A importância, a responsabilidade que é a nossa vida. Sim, Deus é misericordioso, Ele vai nos dar várias existências até a gente chegar naquele momento, mas que possamos não desperdiçar essa nossa existência, esses aprendizados que chegam a todos os momentos. Às vezes não percebemos, só reclamamos, mas isso aqui, mas a minha família, mas o meu trabalho, mas tá calor, mas tá frio. E a gente não percebe que cada dificuldade daquela, na verdade, está nos treinando para algo maior, para uma responsabilidade maior, para uma missão maior. Não sabemos o que virá, só sabemos do hoje e temos que nos preparar. Essa é a mensagem do nosso estudo. Esse estudo de hoje, o do próximo
próximo vídeo também, eles ainda vão ser muito a explicação desse diálogo de Jesus com Nicodemos, mas porque, como eu falei, é um diálogo de muita importância, ele traz muito conhecimento, ele tem muita complexidade, mas com esse ensinamento no cerne, a importância da reencarnação. Precisamos lidar com a nossa existência de posse dessa informação, tendo a noção da responsabilidade que isso significa. Eu espero vocês então no nosso próximo vídeo, dando continuidade a esses itens aqui do capítulo 4, tá bom? Até lá!